Cuidado com o que você julga, com o que você critica, com o que você aponta nos outros. A gente vê muito isso em comentários, né? Hater. Em pessoas que praticam esse discurso de ódio, né, de crítica, de julgamento, e vão lá no seu post e criticam e julgam, né, e falam coisas assim, às vezes horríveis, né. Enfim, nunca aconteceu comigo, mas eu sei que acontece muito por aí. E essa semana eu fiquei sabendo de um caso, que foi o caso da Pietra Bertolazzi. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas foi um caso que me deixou muito reflexiva, sabe? E eu tô num momento, assim, de olhar muito pra minha sombra e olhar pra coisas que eu enxergo fora e que eu sei que tem dentro de mim. Porque se eu não percebesse fora, não ia ter correspondência comigo, né? Aquilo que te afeta tem alguma correspondência com você. Ponto. Então, o discurso de alguém diz muito mais sobre esse alguém do que sobre quem ele fala. Então, gente, muito cuidado com o que você posta, muito cuidado com o que você critica nos posts alheio, muito cuidado com o que nós falamos para o outro. Dentro de um relacionamento isso é muito mais visível, né? Eu falo isso porque eu estou vivendo isso, e é como se fosse assim, aquilo que eu estou reprimindo dentro de mim, que eu não quero olhar dentro de mim, eu vou lá e aponto no outro. Aí falo, você não fez isso, você tem que fazer isso, você é assim, você tem que buscar autoconhecimento. Né? O outro é um espelho. O mundo é um nosso espelho, gente. Então, aquilo que a gente vê e gosta está dentro de nós. Aquilo que a gente vê e não gosta também está dentro de nós. Então, acho que nesse momento que a gente está, da humanidade em si, eu acho que é um momento onde a gente talvez deveria olhar um pouco mais para dentro de si, ao invés de ficar apontando. E eu acho que os meus vídeos, o meu canal, ele vai tender muito para esse lado, porque é algo que eu estou experimentando na minha vida, sabe? Depois de ter passado por um processo em que eu parei, olhei para os meus relacionamentos e falei, cara, se os meus relacionamentos não estão funcionando, tem algo em mim que precisa ser mudado. Se eu quero que os meus relacionamentos caminhem para uma direção nova, eu preciso transformar algo dentro de mim. E isso vale para tudo. Se você sente muito ódio de alguém, tem alguma coisa dentro de você que você precisa olhar, né? Se você critica demais alguém, tem alguma coisa dentro de você que você precisa olhar, né? Então, uma mulher ou um homem, vou dar um exemplo de um homem que é uma coisa mais clássica, assim, que eu ouvia muito e que eu via muito na minha vida, que é o seguinte, o cara, ele tem muito ódio de gay, critica, julga, condena, e quando vê sente tanto ódio que o que acontece, né? Geralmente tem gente que consegue ir lá e matar a pessoa. Então você pensa, essa pessoa, ela com certeza deve ter alguma tendência à feminilidade, ele deve estar escondendo a feminilidade dela, porque não adianta, todo homem tem uma sensibilidade também, né? Todo homem tem um lado feminino também. Claro que, né, o que sobressai é o masculino, assim como toda mulher também, segundo as teorias junguianas, tem um lado masculino, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ir muito para um lado ou ir demais para o outro. Enfim, então esse homem, ou ele é gay, para ele sentir esse ódio tão grande, aí é como se fosse assim, você é gay, você tem sensibilidade, mas você não aceita. Você odeia o fato de você se sentir daquela forma. E aí, o que você vai fazer? Você vai expressar fora. Porque você não quer olhar para o que está dentro. É assustador, né? Como assim? Mas eu sou homem. Eu sou homem. Como assim eu tenho esse jeito? E aí, obviamente, você vai ver um que parece com você e você vai sentir o quê? Ódio.
Segundo Jung, o nome disso é sombra. A gente pega a sombra, é toda aquela informação que você não quer olhar de cara, que você não quer encarar, que você joga para debaixo do tapete. Mas e por que você não quer encarar? No caso, por exemplo, de um gay, né? De um cara que é gay e que odeia outro gay, que ele não é assumido, vamos dizer assim, pode ser que... Existem vários fatores, gente. Mas pode ser que, quando ele era criança, ele foi... mas para ser homem tem que ser assim, né? Jogaram um estereotipo ali para ele. Se você chora, você não é homem, você é uma mulherzinha. Se você tem sensibilidade, você não é homem, você é uma mulherzinha. E aquilo fica reverberando na cabeça da pessoa. Só que como ela não quer olhar e ela percebe em si que ela tem uma certa sensibilidade, o que ela vai fazer ali? Ela vai rejeitar. Ela vai odiar aquilo. E esse ódio, claro, obviamente, vai vir para fora. Vai ser projetado em outras pessoas, em outras situações. Então, no caso da Pietra, obviamente a gente não tem como falar assim, foi isso, isso. Não. Mas por ela ser uma ultraconservadora, né, talvez ela tenha uma sombra ali, nesse sentido. Que ela odeia e que ela não aceita em si. E quando ela olha para fora, ela projeta. E aí é o que nos faz ir lá e fazer um comentário, né? De julgamento, de crítica, enfim. E sem levar em consideração cultura, né? Porque a cultura brasileira é diferente da cultura japonesa. Ou japonesa não, sul-coreana. Assim como a cultura alemã é diferente da cultura brasileira. Então eu chego aqui, gente, acontece, é automático. Nossa, mas no Brasil é diferente. Óbvio que no Brasil é diferente. Agora, porque eles agem assim, eles são inferiores ou superiores a mim, que geralmente é inferior, né? A gente sempre trata como inferior, como caramba, como assim, olha isso. Né? Então você se coloca num pedestal, você coloca a sua cultura num pedestal. Então, muitas das vezes tem um pouco de... O Brasil, ele tem segundo alguns escritores, né, a síndrome do vira-lata. Então, tudo que é de fora, eles tendem a colocar como algo num pedestal, né? Ou pode acontecer o inverso, de você ressaltar tanto a cultura brasileira e colocar outro abaixo de você. É igual a questão do complexo de inferioridade e superioridade, né? Quando você se acha superior, significa que você tem um complexo de inferioridade muito grande ali, submerso na sua sombra. Então, é preciso que olhe para isso. E a gente só consegue fazer isso quando a gente para de projetar e olhar para a gente. Dentro da gente. Mais uma vez, pessoal, aqui eu não sei nada. Eu sou só uma pessoa que estudo e procuro aplicar na minha vida. Então, aqui são as minhas percepções, assim como cada um tem a sua percepção sobre o caso,